A história começa em um verão de 2010. Durante a cerimônia de abertura da escola, a maneira como uma garota caminhava chamou a atenção de Choi-won. Por educação, ele sorriu para ela, mas ela nem ligou, o que fez com que Choi-won sentisse que foi ignorado de forma fria. Originalmente, isso teria sido apenas um encontro comum. Mas, inesperadamente, uma gravação de documentário acabou ligando os dois. O tema do documentário era observar o convívio entre o primeiro colocado da escola e o último colocado. Assim, Choi-won foi escolhido como um dos protagonistas, junto com Kuk Yeon-soo, a melhor aluna da escola. Para facilitar a filmagem, a escola os colocou na mesma classe e como colegas de carteira. Logo que mudou de turma, Choi-won arrumou sua mesa e tirou da mochila um estojo grande, um estojo pequeno, 2 réguas, um suporte de caderno de desenho, os livros e, por fim, um monte de canetas. Dava até para dizer que ele comprovava o ditado: os piores alunos sempre têm mais material escolar. Esses gestos fizeram tanto o cameraman quanto Yeon-soo ficarem visivelmente incomodados. Embora Choi-won não gostasse muito de Yeon-soo, como estavam filmando juntos e ainda por cima eram colegas de mesa, ele decidiu tentar ser mais amigável. Porém, ao tentar puxar conversa, acabou deixando uma salsicha do seu bentô cair em cima de Yeon-soo. Choi-won se desculpou imediatamente, mas Yeon-soo não deixou barato. Pegou o ketchup e o derramou nele inteiro. Foi assim que os dois rivais começaram uma guerra particular. Na aula de educação física, jogando handball, Yeon-soo usava Choi-won como escudo. Mas ele também não ficava para trás, desviava rapidamente e fazia Yeon-soo levar umas boas pancadas. Um dia, Choi-won passou muito tempo fazendo um desenho, e quando faltava apenas o último traço para terminá-lo, Yeon-soo esbarrou nele sem querer, arruinando tudo. Ela achou que não era grande coisa e disse que um pouco de borracha resolveria. Ao tentar apagar, piorou ainda mais. Vendo isso, Choi-won ficou furioso. Mas, como estavam sendo filmados, ele pediu ao cameraman que desligasse a câmera. Percebendo o perigo, Yeon-soo tentou convencê-lo a não desligar. Em seguida, aproveitou uma distração e saiu correndo. Assim, entre brigas e provocações, passou-se um mês, e chegou o último dia de gravação. Naquele dia, caiu uma forte chuva. Coincidentemente, a câmera ficou sem bateria, e o cameraman foi buscar outra, deixando apenas Choi-won e Yeon-soo no local da filmagem. Percebendo que Yeon-soo estava com frio e com as roupas molhadas, Choi-won quis dar a ela sua jaqueta. Mas ao desabotoar, ele mesmo sentiu frio. Ainda assim, resistiu e cobriu Yeon-soo. Durante esse mês juntos, embora à primeira vista estivessem sempre brigando, na verdade já tinham desenvolvido sentimentos um pelo outro. Choi-won, por exemplo, não odiava Yeon-soo. Quando disse isso, o ambiente ficou em silêncio e ele até ficou envergonhado. Yeon-soo achou que ele estava com febre e tentou devolver a jaqueta, mas, diante da recusa, acabou forçando ele a vesti-la. O gesto íntimo fez o coração de ambos disparar. Choi-won, aproveitando o momento, se declarou para Yeon-soo. Ela não recusou, aceitou. E foi assim que os dois passaram de rivais que viviam brigando para um casal apaixonado. Depois que viraram um casal, durante os 3 anos de relacionamento, Yeon-soo sempre ajudou Choi-won com os estudos. No fim, ele também não a decepcionou e conseguiu passar no vestibular. Com o tempo, a universidade se aproximava do fim. Yeon-soo começou a preparar seu currículo, querendo encontrar um trabalho o mais rápido possível e começar a ganhar dinheiro. Choi-won pensava que Yeon-soo faria algo grandioso em nome dos próprios sonhos. Afinal, ela sempre estudou com muito esforço, conseguiu bolsa e ainda trabalhava para ganhar dinheiro. Mas acabou descobrindo que Yeon-soo fazia tudo aquilo apenas para ganhar dinheiro. Essas palavras deixaram Yeon-soo envergonhada. No entanto, por causa de sua família desfeita e cheia de dificuldades, ela não tinha outra escolha. Quando ouviu Choi-won dizer que só queria viver uma vida tranquila, deitado, sem fazer nada, apenas ao lado da família, Yeon-soo sentiu um forte abalo interior. Ela percebeu ainda mais a diferença entre eles e se sentiu profundamente inferior. Logo em seguida, algo ainda pior aconteceu. O tio dela, alguém que nunca havia mostrado o rosto, apareceu em casa causando confusão e ainda roubou as poucas economias que tinham. Depois disso, ele voltou diversas vezes, forçando Yeon-soo a se mudar com a avó. Mas a avó adoeceu após o ocorrido e teve que ser hospitalizada. As elevadas despesas do hospital deixaram Yeon-soo sem ar. Ao ver que Choi-won desistira de estudar no exterior para levar uma vida simples, Yeon-soo sentiu ainda mais claramente o abismo entre eles. O sentimento de inferioridade crescia como uma tempestade dentro dela. Sem querer que suas dificuldades arrastassem Choi-won para o fundo do poço, Yeon-soo só viu uma saída: o adeus. Pouco tempo depois, ela pediu o término. Quanto à razão da separação, Yeon-soo só deixou uma frase: porque até eu mesma estou perdida diante da minha própria realidade. Mas o verdadeiro motivo era que Yeon-soo sentia que, se continuasse ao lado dele, acabaria sendo completamente desmascarada em sua insegurança. Não suportava a ideia de Choi-won descobrir o quanto ela se sentia inferior. Um dia, após o término, Choi-won ligou bêbado para Yeon-soo, perguntando novamente o verdadeiro motivo da separação. Desta vez, ela explicou: minha vida está difícil, minha família está passando por dificuldades. Eu realmente não tenho cabeça para um relacionamento agora. Não posso deixar que meu infortúnio acabe arrastando você também. Apesar de essas palavras virem do fundo do coração, Choi-won simplesmente não acreditou. Achava que ela o havia abandonado.
Mas Yeon-soo, como poderia não estar sofrendo? A dor trazida por aquele sentimento de inferioridade, só ela sabia. Depois do término, Choi-won ficou deprimido, desmotivado com tudo. Até que um dia percebeu que não podia continuar daquele jeito. Foi então que voltou a pegar nos pincéis e retomou a pintura. O tempo passou. 10 anos se foram. Agora, Yeon-soo havia se tornado líder de equipe numa agência de publicidade. Durante uma apresentação de projeto, o líder da equipe do cliente, o Sr. Jang, a interrompia sem parar e negava todas as propostas. Sem outra alternativa, Yeon-soo teve que tirar uma nova proposta da manga. Mas havia um problema. Para essa proposta dar certo, seria necessário colaborar com o famoso ilustrador Cole. O problema é que Cole nunca apareceu em público. Encontrá-lo seria extremamente difícil. Mas para garantir o projeto, Yeon-soo acabou prometendo: "Eu consigo contatá-lo." O líder do cliente achou a ideia boa e aceitou o plano. A partir daí, Yeon-soo começou uma busca desesperada na internet, procurando qualquer informação sobre o ilustrador Cole. No entanto, mesmo até a noite, ela não conseguiu encontrar nenhum contato. O que Yeon-soo não sabia era que o misterioso ilustrador Cole era Choi-won, aquele que ela havia deixado 5 anos antes. No dia seguinte, por acaso, uma colega da empresa encontrou o antigo documentário da época da escola. Foi aí que Yeon-soo descobriu a verdade. Cole era Choi-won. Por causa do trabalho, Yeon-soo não teve escolha senão procurá-lo. Quando Choi-won viu Yeon-soo, que não via há tantos anos, parada em sua frente, ele ficou completamente surpreso. Mas, assim que a viu, lembrou-se de uma coisa: buscar o borrifador de água. Logo depois, ele abriu a porta novamente, ficou diante dela e borrifou água no rosto de Yeon-soo. Os dois se sentaram. Yeon-soo tentou manter uma conversa educada e cordial, mas Choi-won cortou logo qualquer formalidade. Vendo isso, Yeon-soo decidiu ir direto ao ponto. Ela mostrou uma das obras de Cole na internet e perguntou se era ele o ilustrador. Choi-won negou na hora. Mas Yeon-soo estava preparada. Tirou uma foto de uma negociação antiga envolvendo Cole. Apesar da imagem estar borrada, ela reconheceu Choi-won imediatamente. Com essa prova nas mãos, ele já não tinha mais como negar. Então Yeon-soo disse: "Eu vim para ver o ilustrador Cole. Não vim para ver Choi-won." Essa frase fez com que a atitude de Choi-won mudasse imediatamente. Ele cruzou as pernas, ficando em pose de desdém. Yeon-soo então apresentou a proposta de parceria, explicando os detalhes. Mas Choi-won nem sequer ouviu o que ela estava dizendo. Mesmo com a proposta de Yeon-soo, Choi-won recusou a colaboração. Apesar de Yeon-soo dizer que, se tivesse algum ponto insatisfatório, poderiam mudar, Choi-won ainda assim recusou. Isso deixou Yeon-soo furiosa, reclamando que ele ainda era infantil e não sabia separar o pessoal do profissional. Foi então que Choi-won finalmente explicou. Ele nunca aparecia em público, evitava estar diante da mídia. E mais, o que o incomodava de verdade era saber que Yeon-soo procurou apenas por motivos profissionais. Esse detalhe mexeu com seus sentimentos. Por isso, a conversa terminou de forma nada agradável, e os dois se despediram com mágoas. Na saída, Choi-won ainda jogou sal em Yeon-soo, um gesto que ele havia praticado durante 2 anos e meio. Uma atitude infantil que deixou Yeon-soo sem palavras. Como não conseguiu convencê-lo, Yeon-soo pensou em buscar outro ilustrador. Mas antes que pudesse falar com alguém, o chefe do cliente, o gerente Jang, a puxou para visitar a loja piloto da marca, que estava em fase de pré-abertura. Durante a visita, com um comentário do gerente Jang, Yeon-soo se lembrou da noite anterior em que havia bebido demais. Ela se embriagou e acabou se descontrolando, até mesmo xingando o próprio gerente Jang. Ao lembrar disso, ela ficou extremamente envergonhada e rapidamente pediu desculpas. Por sorte, o gerente Jang não ficou bravo. Ele apenas disse que o importante era o projeto seguir em frente, e que o resto não importava. Isso deixou Yeon-soo ainda mais sem coragem de falar sobre a troca do ilustrador. Enquanto isso, do lado de Choi-won, seu empresário, conhecido como Do-Yu, analisou a proposta de Yeon-soo e percebeu algo surpreendente. O prédio onde seria a instalação da marca havia sido projetado pelo arquiteto favorito de Choi-won. Era uma oportunidade rara de ver de perto uma obra do arquiteto que ele tanto admirava, algo que ele sempre quis. Percebendo que havia recusado a proposta de forma precipitada, Choi-won decidiu abrir mão da chance. Mas Do-Yu insistiu para que ele pelo menos fosse ver o local antes de tomar uma decisão definitiva. Assim, Choi-won não teve escolha a não ser ir até o shopping com ele. Por coincidência, na escada rolante, eles se depararam com Yeon-soo. O reencontro inesperado deixou ambos sem graça, mas Do-Yu ignorou o clima e fez questão de apresentá-los. Era para ser apenas um cumprimento breve, mas Do-Yu começou a conversar sem parar. No fim, Choi-won, não aguentando mais a situação constrangedora, arrastou o empresário embora. Depois disso, Yeon-soo foi até o gerente Jang e informou que queria trocar o ilustrador, dizendo que não conseguiu entrar em contato com ele. Mas o gerente Jang a interrompeu e lembrou de algo importante da noite anterior. Quando estava bêbada, Yeon-soo havia revelado que o ilustrador Cole era, na verdade, alguém que ela conhecia, Choi-won. E mais, admitiu que os dois já tinham tido um relacionamento amoroso. Ao lembrar disso, Yeon-soo ficou muda. O gerente Jang foi direto. Mesmo que quisessem trocar Yeon-soo como responsável pelo projeto, não iriam substituir o ilustrador Cole. O projeto teria que continuar como estava.
Yeon-soo nem teve tempo de se explicar antes que o gerente saísse com pressa. Foi então que o destino voltou a entrelaçar Choi-won e Yeon-soo mais uma vez. Ji-won, amigo de infância de Choi-won, recebeu uma nova tarefa de seus superiores: filmar mais uma série documental com os dois como protagonistas. Assim que soube que teria que trabalhar novamente com Yeon-soo, Choi-won recusou de cara. Mas quem diria, no fim, ele acabou aceitando. Inicialmente, ambos pensavam que, depois da separação, nunca mais teriam qualquer contato. No entanto, por causa de uma parceria comercial, Yeon-soo acabou tendo que procurar Choi-won. Só que Choi-won ainda guardava mágoas daquele término repentino de 5 anos atrás, e por isso, recusou a proposta diretamente. Mas, logo em seguida, o amigo de infância deles acabou promovendo um reencontro. Isso porque o documentário gravado por Choi-won e Yeon-soo há 10 anos havia voltado a viralizar na internet, e o amigo propôs que eles filmassem outro. Diante da proposta, Choi-won recusou de imediato, e Yeon-soo também tomou a mesma decisão. Afinal, após 5 anos separados, era difícil para qualquer um dos dois lidar com toda aquela estranheza. Contudo, uma conversa casual com seu empresário fez Choi-won mudar completamente de ideia. No dia seguinte, ele pediu para o empresário assinar o contrato de parceria que Yeon-soo havia proposto. Essa atitude pegou Yeon-soo completamente de surpresa, e ela foi confrontar Choi-won diretamente. Assim que viu o sorriso vitorioso no rosto dele, Yeon-soo já pressentiu o problema. A parceria só seria válida se ela aceitasse participar da gravação do novo documentário. Para Choi-won, essa era a única forma de exorcizar seus demônios e, ao mesmo tempo, se vingar de tudo que ficou engasgado. E foi assim que os dois começaram as filmagens. Embora, por fora, Choi-won parecesse muito confiante, por dentro ele ainda não havia superado Yeon-soo. Além disso, sofria com noites mal dormidas, a ponto de confundir sonho com realidade. Quando Yeon-soo apareceu diante dele, ele achou que estava sonhando, e estendeu a mão devagar para tocá-la, até levar um tapa que o fez acordar de imediato. Ao perceber que tudo aquilo era real, Choi-won ficou extremamente envergonhado e desconfortável, sem saber o que fazer. Então, se levantou e disse que iria para o estúdio no andar de baixo, convidando Yeon-soo para acompanhá-lo. No estúdio, enquanto Yeon-soo observava, Choi-won começou a apresentar suas obras. Foi então que Yeon-soo viu um quadro de 10 anos atrás. Ela mesma havia danificado aquela pintura por acidente. Para tentar reparar, usou corretivo para disfarçar a falha. Ela tinha certeza de que Choi-won havia jogado a pintura fora. Ver que ele ainda guardava a deixou desconcertada. Yeon-soo então reclamou, dizendo que ele não deveria ter ficado bravo por tantos dias por algo que mal dava para notar, a não ser que se olhasse com muita atenção. Mas a resposta de Choi-won acendeu uma faísca entre os dois. Você me fez fracassar muitas vezes. Minha vida também fracassou. Assim que disse isso, Choi-won percebeu que havia exagerado, mas manteve a pose. Diante do olhar incisivo de Yeon-soo, ele insistiu em dizer coisas que nem ele acreditava. Vendo que ele ainda guardava tanto rancor, mesmo após tantos anos, Yeon-soo falou: já que vamos filmar esse documentário juntos, então vamos tentar conviver em paz. Mas Choi-won voltou a provocar com mais palavras ofensivas, e Yeon-soo, sem conseguir mais se controlar, retrucou dizendo que o término não foi culpa só dela. Essas palavras destruíram qualquer laço de cordialidade que ainda restava entre eles. O que seria uma reunião para discutir os detalhes da filmagem com um amigo de infância acabou com os dois indo embora, um de cada vez. Mas os mal-entendidos entre eles não pararam por aí. Convidados pela marca patrocinadora, os dois compareceram à festa de inauguração da nova loja. Foi lá que Choi-won encontrou alguém com um estilo muito semelhante ao de Yeon-soo. O pintor Nua havia alegado anteriormente, diante da mídia, que Choi-won havia plagiado um de seus clientes. Isso fez com que Choi-won se envolvesse em boatos e rumores por um bom tempo. Diante da atitude indiferente de Choi-won em relação a esses rumores, o curioso Nua perguntou por que ele não fazia nenhum pronunciamento público para esclarecer os fatos. Mas Choi-won apenas respondeu que não ligava para aquilo e que não pretendia se incomodar com esse tipo de coisa. Após dizer isso, ele se levantou e saiu. No entanto, ao ouvir de Nua um irônico "boa parceria para nós", Choi-won ficou paralisado. Foi então que descobriu que o contratante principal também havia firmado parceria com Nua, e que, no dia da inauguração, ambos pintariam ao vivo juntos. Ao tomar conhecimento disso, Choi-won se sentiu profundamente humilhado. Para ele, Nua não passava de um bufão oportunista e não era digno de sonhar ao lado dele. Indignado, Choi-won foi até Yeon-soo e a confrontou pessoalmente, perguntando se ela já sabia de tudo isso. Yeon-soo ficou completamente confusa, pois ela também não fazia ideia de que o contratante havia fechado com Nua. Antes que ela pudesse se explicar, Choi-won, furioso, acusou-a de traição, o que gerou um mal-entendido ainda maior entre eles. Mas sua raiva foi aos poucos cedendo, depois que seu empresário lhe disse que aquilo poderia, na verdade, ser uma grande oportunidade. Ao pintar ao vivo junto com Nua, usando seu talento inquestionável, ele teria a chance de colocar o rival no chinelo, e assim provar ao mundo que os rumores não tinham fundamento. Pensando por esse lado, Choi-won se sentiu mais aliviado. Nos dias seguintes, durante as filmagens, ele se desculpou com Yeon-soo e aceitou participar da pintura ao vivo ao lado de Nua. Disse ainda que se esforçaria para cooperar com o andamento das gravações. Essa mudança repentina deixou Yeon-soo surpresa. Ele já não parecia tão infantil quanto antes. Havia algo diferente em sua maturidade e serenidade. Algo estranho e perigosamente cativante.
No dia seguinte, Choi-won enviou a Yeon-su o plano para o projeto. Ele pretendia pintar sem parar durante 100 horas, deixando 5 horas reservadas para apresentação ao vivo. Ao ver isso, Yeon-su não pôde esconder a preocupação. Afinal, trabalhar por 19 horas por dia é uma exigência extrema, e qualquer um ficaria fisicamente esgotado. Mas, sem poder fazer muito, ela apenas guardou essa preocupação em silêncio. Com o passar dos dias, a angústia no coração de Yeon-su só aumentava. Quando soube que Choi-won havia completado 95 horas de trabalho, ela correu para encontrá-lo. Ao vê-lo, começou a explicar nervosamente que estava ali apenas por motivos profissionais, que tinha sido um pedido da empresa. Enquanto falava, estendeu para ele um chá de tâmaras vermelhas e pediu que ele bebesse e fosse descansar. Após isso, se virou para sair. Mas Choi-won a puxou pela mão. Diante daquela atitude inusitada, Yeon-su achou que ele estivesse doente, e imediatamente encostou a mão na testa dele. Nesse momento, Choi-won se jogou em seus braços, exausto. Yeon-su então o ajudou e o acomodou no sofá, cuidando dele enquanto dormia. Ao observar seu rosto cansado, não pôde evitar sentir um aperto no peito. De repente, Choi-won abriu os olhos. Ao ver Yeon-su tão próxima, pensou que ainda estava sonhando. E, acreditando estar dentro de um sonho, desabafou todas as dores guardadas no coração. Lágrimas escorreram de seus olhos. Na manhã seguinte, ao acordar, Choi-won não se lembrava de nada do que havia acontecido. Só ao ver a garrafa térmica sobre a mesa é que se deu conta de que Yeon-su estivera ali. Quando seu empresário comentou que havia chego às 7 da manhã e o encontrou sozinho, ele não pensou mais sobre o assunto. Mais tarde, Choi-won foi até o local da apresentação e se sentou em silêncio para começar a pintura. Em contraste, Nu apareceu de forma extravagante, discursando antes de começar a pintar e cumprimentando animadamente os jornalistas. Após 5 horas, Choi-won concluiu sua obra. A sala foi tomada por aplausos, e ele imediatamente começou a procurar Yeon-su entre os presentes. Quando a encontrou, levantou-se para ir até ela, mas foi interrompido por NJ, que apareceu com um buquê de flores para ele. Ao ver que a estrela pop NJ havia chegado, os jornalistas se agitaram, disparando fotos sem parar. Diante do caos, Choi-won não conseguiu mais alcançar Yeon-su. Como não teve chance de conversar com ela durante o dia, ele foi esperá-la à noite, na porta de sua casa. Assim que Yeon-su apareceu, Choi-won foi direto ao ponto, perguntando o que havia acontecido na noite anterior. Queria saber se aquele bule térmico havia sido deixado por ela e se ele adormecera logo após sua partida. Yeon-su ficou aliviado ao perceber que ele não se lembrava do que havia dito em seu momento de fraqueza, então respondeu com algumas desculpas evasivas e tentou entrar. Mas Choi-won a interrompeu com outra pergunta. Vai continuar fingindo que não se lembra? Por que está mentindo para mim, dizendo que aquilo foi um sonho? Nós dois já fomos um casal. Afinal, após se reencontrarem por causa do projeto, Yeon-su e Choi-won pareciam incapazes de ter sequer uma conversa comum entre ex-namorados. Nem mesmo uma simples pergunta como você tem passado bem, pôde ser feita. Yeon-su permaneceu em silêncio, com os olhos marejados, sem responder. Ao vê-la calada, Choi-won deu um passo à frente, tentando se aproximar, mas foi rejeitado por ela. Yeon-su, com a desculpa de que estava bêbada, encerrou o encontro de forma abrupta. Depois disso, os dois simplesmente cortaram o contato. Nem Yeon-su, nem Choi-won apareceram na festa de comemoração organizada pelo empresário. Isso deixou o amigo de infância deles bastante frustrado. Como o cronograma das gravações estava apertado, ele decidiu tomar uma medida drástica. Logo no dia seguinte, bem cedo, foi até a casa de Yeon-su. Enquanto isso, Choi-won também foi pego de surpresa e arrastado para dentro de um carro. Para impedir que eles escapassem, o amigo de infância escolheu um local bem remoto e de difícil acesso. O reencontro entre os dois foi, no mínimo, constrangedor. Mas agora, sem escolha, teriam que encarar a situação de frente. Ao descobrir que nas próximas gravações Yeon-su estaria acompanhada do amigo de infância, Choi-won não pôde deixar de demonstrar um certo incômodo. E quando ouviu Yeon-su chamando o amigo de ursinho, o ciúmes tomou conta dele. Durante o jantar daquela noite, o pai de Choi-won fez uma chamada de vídeo inesperada. Ele começou reclamando que o filho, depois de chegar ao destino, nem sequer avisou se estava bem. Em seguida, cumprimentou Yeon-su e o amigo de infância, um por um. Mas então, de repente, NJ apareceu no vídeo. A surpresa foi enorme para Choi-won. Ele não fazia ideia de que NJ havia procurado por ele, e mais ainda, foi ela quem foi até a casa dos pais dele e usou o celular do pai para fazer aquela chamada. Essa ligação mexeu com os sentimentos de Yeon-su. Um incômodo silencioso surgiu em seu peito, e uma pontada de ciúmes lhe tirou a paz. Naquela noite, ela virou de um lado para o outro na cama, sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, Yeon-su foi até o quarto de Choi-won. Em silêncio, começou a observar as pinturas que ele havia feito. E ao vê-lo dormindo profundamente, sua mão, quase como num reflexo, se estendeu até a testa dele, fazendo um leve carinho. Mas nesse momento, Choi-won segurou sua mão. Mesmo de olhos fechados, ele parecia saber que era ela. Assustada, Yeon-su tentou se desvencilhar. Choi-won segurou novamente. E mais uma vez, ela se soltou, rejeitando aquele gesto de afeto que parecia tão cheio de sentimento. Mais tarde, Yeon-su e o cinegrafista subiram até o topo de uma montanha para gravar. Mas assim que se preparavam para começar, a câmera ficou sem bateria.
Para não atrasar as filmagens, o cinegrafista pediu que Yeon-soo ficasse ali esperando, enquanto ele descia para buscar outra. Sozinha, Yeon-soo se deitou em um banco de madeira. Pouco tempo depois, começou a chover. A cena trouxe de volta memórias do passado. Era exatamente como naquele dia. Aquele cenário, aquela chuva, tudo era assustadoramente igual. Enquanto ela se perdia nas lembranças, uma silhueta surgiu ao longe, caminhando sob a chuva. Era Choi-won. Assim como sempre acontecia, quando os dois se viam, a tensão pairava no ar. Yeon-soo, desconcertada, tentou ir embora. Mas foi impedida por Choi-won. Diante disso, ela o encarou e perguntou: "Você quer ir embora, ou quer ficar?" Choi-won não respondeu. Em vez disso, largou o guarda-chuva que segurava, e a beijou. Yeon-soo não teve mais como fugir. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Diante do silêncio de Choi-won, Yeon-soo tomou uma decisão. Pegou suas coisas, virou-se com firmeza e saiu. Mas ela mal havia dado alguns passos quando foi surpreendida por algo inesperado. As palavras de Choi-won a paralisaram. Yeon-soo mal podia acreditar no que tinha ouvido. Como ele podia dizer algo assim? Ele não queria reatar, mas queria que eles fossem amigos? Confusa e desconcertada, ela perguntou se ele estava bêbado, ou se tinha tomado algum remédio errado. Mas Choi-won continuou firme em sua ideia. Ele disse com convicção que, se não podiam ser um casal, então serem amigos também era uma forma de estarem juntos. Afinal, isso não poderia ser considerado uma forma indireta de reconciliação? Por trás daquela aparente concessão, havia uma esperança silenciosa. Talvez, com o tempo, essa nova relação se transformasse novamente em amor. Pensando nisso, Yeon-soo acabou aceitando a proposta dele. Mas não parou por aí. Tomando as rédeas da situação, ela própria sugeriu passar a noite novamente na casa dele. E então, com toda a naturalidade, deitou-se no sofá como se fosse dona do lugar. A atitude inesperada de Yeon-soo deixou Choi-won um tanto desconcertado. Ele até fez uma cara de quem estava incomodado, mas seu corpo foi mais honesto que suas palavras. Sem hesitar, pegou um cobertor e cobriu Yeon-soo com cuidado. Por fora, ele parecia aborrecido. Por dentro, estava em êxtase. Assim, Yeon-soo passou a noite na casa de Choi-won. Enquanto ela dormia no sofá, ele passou a madrugada no ateliê, pintando. De manhã cedo, ao sair do ateliê, notou que o sofá estava vazio. Seu coração apertou com uma leve decepção. Mas, nesse instante, Yeon-soo surgiu da porta do banheiro, enrolada numa toalha, com o cabelo molhado. Choi-won levou um susto com a surpresa. Imediatamente, começou a resmungar, perguntando por que ela não havia voltado para casa. Mas Yeon-soo, completamente à vontade, ignorou as reclamações dele e respondeu, com leveza, que como amigos, não poderiam passar mais tempo juntos. Disse ainda que, em 29 anos de vida, era a primeira vez que tinha um amigo de verdade. Estava muito feliz por isso. E então perguntou diretamente: "Se não quiser mais ser meu amigo, é só dizer." Ouvindo isso, Choi-won não teve mais como fingir. Parou de bancar o durão, embora ainda tentasse manter uma aparência de resistência. Depois, ao acordar de verdade, ele encontrou Yeon-soo ainda ali, e mais que isso, ela havia preparado uma mesa cheia de comida. O que o deixou ainda mais surpreso foi o fato de ela estar usando aquela camiseta de casal que eles usavam no passado. Ao notar a reação de Choi-won, Yeon-soo rapidamente explicou: "Agora somos amigos. Você se importa se eu usar essa camiseta? Se quiser, posso trocar." Choi-won, fingindo estar tranquilo, respondeu que não havia problema. Claro que ele se importava, mas jamais deixaria isso transparecer. Então Yeon-soo completou, com um sorriso: "Depois de comer, vamos ficar aqui jogando Dark Monk o dia todo, combinado?" Choi-won perguntou se ela não planejava voltar para casa. Mas Yeon-soo, uma vez mais, usou o pretexto da amizade. "Ué, como bons amigos, não podemos passar o dia juntos?" Diante da naturalidade dela, Choi-won só conseguiu concordar com um leve suspiro. Nesse momento, o empresário de Choi-won ligou para avisar que haveria uma entrevista e que viriam buscá-la em casa. Para evitar que a presença dos jornalistas estragasse aquele raro momento a sós com Yeon-soo, Choi-won fingiu estar doente. Disse que não poderia dar entrevista naquele dia e implorou ao empresário para não aparecer. Garantiu que iria dormir e precisava descansar. Assim que desligou, correu até Yeon-soo e disse: "Hoje estou livre. Podemos jogar Dark Monk o dia inteiro." Durante o jogo, NJ ligou para Choi-won. Yeon-soo, ao ver isso, ficou claramente incomodada. Estava evidente que NJ vinha tentando se aproximar de Choi-won com frequência. Mordida de ciúmes, Yeon-soo perguntou sobre o relacionamento entre ele e NJ. Choi-won, surpreso com a pergunta, mal teve tempo de reagir antes que Yeon-soo dissesse: "Entre amigos, esse tipo de pergunta é normal, não é?" Mas ele não respondeu. Em vez disso, devolveu a pergunta: "E você? Qual é a sua relação com o chefe Jang?" Os dois, ainda que fingissem desinteresse, estavam nitidamente enciumados. Cada um questionava a presença de outro em suas respectivas vidas, e tudo isso por conta de um orgulho tolo que os impedia de admitir o que realmente sentiam. Mas a situação que veio a seguir levou os ciúmes de Yeon-soo ao limite.
Na gravação do documentário, NJ apareceu novamente, e o local escolhido para a filmagem foi justamente em frente à casa de Choi-won. Yeon-soo ficou espantada com a presença de NJ. Mas o que a chocou de verdade foi o que aconteceu depois. Assim que a gravação terminou, NJ puxou Choi-won e o convidou para um encontro. Yeon-soo, tentando interromper a situação, disse que havia esquecido algo na casa de Choi-won e pediu que ele fosse buscar para ela. Mas, para sua frustração, Choi-won respondeu que ela mesma poderia subir e pegar. Yeon-soo, que só queria um pretexto para impedi-lo de sair com NJ, ficou decepcionada. Mas o ingênuo Choi-won, sem entender o que ela realmente queria dizer, simplesmente saiu, ao lado de NJ. Isso deixou Yeon-soo com um sentimento amargo no coração. Ela não conseguia se concentrar em nada. À noite, finalmente recebeu uma mensagem de Choi-won. Assim que viu a notificação, Yeon-soo saiu correndo de casa. No instante em que o viu, seu coração derreteu completamente. Foi nesse momento que ela percebeu que nunca tinha esquecido Choi-won e que os sentimentos por ele continuavam ali, intactos. Decidida a encarar essa emoção de frente, Yeon-soo se preparou para confessar seu amor. Mas assim que começou a falar, foi interrompida pela avó. A senhora então convidou Choi-won para entrar em casa. Sem rodeios, a avó perguntou se ele estava tentando reatar com Yeon-soo. A franqueza da pergunta deixou Choi-won sem saber o que dizer. Em seguida, a avó começou a criticar. Disse que ele comia devagar, era magro e não tinha cara de quem traria sorte. Comparou ainda com o amigo de infância de Yeon-soo, dizendo que ele sim era sensato, obediente e cativante. Vendo que a avó não media palavras, Yeon-soo tentou intervir e perguntou por que ela tratava Choi-won assim. A senhora respondeu que jamais trataria bem alguém que a tivesse feito chorar. Diante da acusação, Choi-won ficou em silêncio e apenas continuou comendo em silêncio. Depois que ele foi embora, a avó voltou a tocar no assunto das lágrimas de Yeon-soo, dizendo que só de ver Choi-won já sentia raiva, que o certo seria ter dado uma surra naquele garoto. Percebendo o mal-entendido da avó, Yeon-soo resolveu contar a verdade. Foi ela quem pediu o término, foi ela quem o abandonou. Admitiu que estava errada, que tinha sido egoísta. Mas mesmo assim, ainda gostava muito dele. Por isso, pediu que a avó não xingasse mais Choi-won, que xingasse ela mesma. Em meio às lágrimas, Yeon-soo refletiu sobre sua escolha tola. Disse que não queria ser apenas amiga dele, que isso era impossível para ela. Mas ao lembrar que Choi-won parecia estar se dando bem com NJ, sentiu o peito apertar. Foi nesse instante que a avó finalmente entendeu. Sua neta preciosa havia suportado, em silêncio, durante todos esses anos, uma dor que nunca deveria ter suportado. Depois, os rumores sobre Choi-won e NJ deixaram Yeon-soo ainda mais aflita. Mesmo tentando evitar pensar no assunto, ela esbarrava constantemente com NJ, na ida ao trabalho, na volta, na parada de ônibus. E as pessoas não paravam de comentar sobre o relacionamento dos dois. Tudo que Yeon-soo podia fazer era fingir que não via e que não ouvia. Ao passar por uma barraca de vendas de tâmaras vermelhas, Yeon-soo parou instintivamente. Lembrou que tâmaras ajudam a dormir melhor, e Choi-won sempre teve problemas para dormir. Então comprou 2 sacolas, e sem perceber, foi parar em frente à casa dele. O empresário estava de saída e pediu que ela o esperasse sozinha dentro da casa. Não demorou muito e alguém bateu a porta. Quando abriu, para sua surpresa, era NJ. O encontro inesperado deixou ambas constrangidas. NJ, sabendo que Yeon-soo e Choi-won haviam sido um casal, perguntou se a presença dela poderia afetar a relação entre eles. Yeon-soo respondeu que ela e Choi-won não tinham mais nenhum tipo de relacionamento especial, mas que estava curiosa sobre qual era a relação entre ele e NJ, por isso fez a pergunta. A princípio, NJ confirmou o que os boatos diziam, que estavam namorando. Mas logo voltou atrás, para não mentir para Yeon-soo, disse a verdade. Ela e Choi-won não tinham nada de especial. Acrescentou que não queria nenhum mal-entendido entre elas e que cuidaria da questão dos rumores depois. Apesar da sinceridade de NJ, Yeon-soo ainda sentia uma forte sensação de ameaça. Só no dia seguinte, ao ouvir da boca de Choi-won uma confirmação direta, Yeon-soo finalmente sentiu-se aliviada. Esse dia marcava também a última gravação entre os dois. No entanto, Choi-won desapareceu de repente. Ninguém conseguia contato com ele. A gravação precisou ser interrompida temporariamente. Enquanto isso, Choi-won vagava até chegar ao mercado. Lá, encontrou a avó de Yeon-soo, que estava carregando um monte de compras. Choi-won, sem hesitar, se ofereceu para ajudá-la. Após Choi-won sumir das gravações do documentário e deixar todos preocupados, ele encontra a avó de Yeon-soo, e ao notar que ela carregava algumas compras, ele se ofereceu para ajudá-la a levar as compras para casa. Depois de levar as coisas para dentro de casa, a avó também abriu o coração para Choi-won. Ela disse que, se Yeon-soo tivesse feito algo errado, ele não deveria culpá-la, mas sim a própria avó. Nossa vida sempre foi muito difícil. Fui eu quem ensinou a Yeon-soo a só cuidar de si mesma. Se ela fala de forma ríspida, se tem um temperamento difícil, tudo isso é culpa minha. Então, qualquer coisa que ela tenha feito e que você tenha odiado, ponha na minha conta. Mas Choi-won respondeu dizendo que Yeon-soo não tinha nada de errado. Ela é incrível, incrível a ponto de eu não estar à altura dela. Ao ouvir isso, a avó ficou ainda mais curiosa. Se ele pensava assim, por que os dois tinham terminado? Mas nem o próprio Choi-won sabia explicar. Talvez, pensou ele, só Yeon-soo teria essa resposta.
Enquanto isso, Yeon-soo percorreu ruas e becos da cidade à procura de Choi-won. Já era noite quando, numa pequena lanchonete de esquina, ela finalmente o encontrou. Ao vê-la, Choi-won não disse nada. Apenas continuou bebendo em silêncio. Essa atitude tão estranha deixou Yeon-soo desconfiada. Ela pediu que ele dissesse qualquer coisa, até palavras duras, se quisesse, mas Choi-won continuava calado. Sem saída, Yeon-soo trouxe à tona a ideia de voltarem a ser amigos. Disse que havia pensado muito sobre isso, mas percebeu que não conseguiria ser apenas amiga dele, não porque o odiasse, mas porque o amava. Justo quando Yeon-soo ia confessar seu amor, Choi-won a interrompeu. Ele disse: "Quando você apareceu, de repente, eu fiquei inexplicavelmente irritado. Te odiei por algum motivo que eu não entendia. Mas agora sei o porquê. Talvez fosse porque eu queria ver você me amando de novo. Por favor, continue me amando. Não solte minha mão." As palavras sinceras de Choi-won encheram os olhos de Yeon-soo de lágrimas. Naquele momento, os dois finalmente romperam a barreira entre eles e tiveram coragem de declarar, sem medo, o que sentiam. Talvez tenha sido tudo rápido demais. No dia seguinte, Yeon-soo ainda perguntou timidamente a Choi-won: "Fênix, por favor, cuide de mim." A partir daquele dia, os dois iniciaram um relacionamento romântico. O amor que estava adormecido há tanto tempo floresceu novamente. Para não perder esse sentimento tão precioso mais uma vez, Yeon-soo começou a aprender discretamente sobre relacionamentos amorosos. Procurou dicas na internet, leu artigos no Baidu e até pediu conselhos aos colegas de trabalho. Depois de aprender algumas técnicas, ela colocou o plano em ação. Primeiro, convidou Choi-won para jantar. Para impressioná-lo visualmente, comprou uma roupa nova. No carro, lembrando-se do que os colegas disseram, que sorrisos eram essenciais, Yeon-soo começou a sorrir exageradamente, aplaudindo até sem ter ouvido direito o que Choi-won dizia. O gesto repentino deixou confuso e criou um clima meio constrangedor. Tentando melhorar a situação, Yeon-soo passou a elogiar a direção de Choi-won, justo quando ele raspou o fundo do carro no asfalto. Depois, ela elogiou suas mãos, dizendo que eram grandes e bonitas, um elogio tão forçado que deixou Choi-won desconfortável. Chegando ao restaurante, a atmosfera que deveria ser romântica foi abalada quando, ao cortar o bife, Choi-won sem querer espirrou pedaços na roupa de Yeon-soo. Ela quase perdeu a paciência, mas se lembrou das instruções. Nada de reclamações ou explosões de raiva. Engoliu a irritação e seguiu adiante. Depois do jantar, os dois foram passear às margens do rio Han. Quando viram que não havia ninguém por perto, Yeon-soo tomou coragem e beijou Choi-won. Mas, surpreendentemente, ele deu um leve tapa em sua testa. Confuso com o comportamento dela, perguntou o que estava acontecendo. Yeon-soo explicou que estava tentando mostrar uma nova versão de si mesma. Que casais que brigam com frequência têm mais chances de terminar. Por isso, ela estava se esforçando para manter o relacionamento leve e fresco, e que isso era algo dito até por doutores em psicologia de universidades coreanas. A resposta de Choi-won aqueceu o coração de Yeon-soo. O novo, sempre é novo. Vi você ontem. Vejo você hoje. E mesmo assim, é como se fosse pela primeira vez. Olha só, você já parece diferente de novo. Apesar de achar as palavras dele bonitas, Yeon-soo ainda tinha medo de estragar aquele amor tão difícil de conquistar. Confessou: "Todas as vezes sou eu quem encontra motivos para brigar. E fico reclamando, todos os dias. Não quero mais ser assim." Ao perceber a preocupação sincera no coração de Yeon-soo, Choi-won respondeu com firmeza. Choi-won disse a Yeon-soo que gostava de cada uma das reclamações dela, que gostava dela exatamente daquele jeito. Essas palavras fizeram com que todas as inseguranças de Yeon-soo se dissipassem. Naquele momento, o amor entre eles finalmente ganhou forma, se tornou algo real e palpável. O que eu amo em você não é apenas uma parte, mas tudo. Amo você por inteiro, por completo. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! O amor de Choi-won florescia. No entanto, sua carreira enfrentava dificuldades. Durante a exposição de suas obras, ele reencontrou o artista Nua, o mesmo envolvido no caso de plágio anterior. Até então, Choi-won nunca havia se pronunciado sobre o ocorrido, mantendo uma postura indiferente. Essa atitude irritava profundamente Nua, pois não era a primeira vez que ele agia assim. Anos atrás, os dois haviam estudado juntos em um ateliê. Naquela época, Nua havia plagiado um dos quadros de Choi-won, e mesmo assim ele não disse nada. Silenciosamente, aceitou tudo. Agora, mais uma vez, ele escolhia o silêncio. Essa indiferença constante fez Nua pensar que Choi-won era um homem muito triste, alguém que parecia não se importar com nada, que estava sempre disposto a abrir mão de tudo facilmente. Ele ainda afirmou que os quadros de Choi-won pareciam vazios e entediantes. Para ele, talvez soassem como simples críticas de Nua, mas logo em seguida um renomado crítico de arte publicou uma avaliação devastadora na internet. As obras de Choi-won se assemelham aos rabiscos de uma criança. Preso em seu próprio mundo, ele pinta sentimentos imaturos, como os de um garotinho. Não se sente a alma do artista por trás das ilustrações. Apesar da técnica refinada, falta empatia, falta emoção verdadeira. A crítica foi como um balde de água fria.
Palavras afiadas que atingiram Choi-won em cheio, mergulhando em um mar de dúvidas sobre si mesmo. Para romper com essa prisão interna, ele decidiu partir para Paris, a fim de se aperfeiçoar e se reencontrar como artista. Choi-won queria que Yeon-su fosse com ele, mas a avó dela havia adoecido e estava internada no hospital. Se ela fosse, não haveria ninguém para cuidar da avó. Por isso, Yeon-su recusou o convite. Mas, diferente do passado, ela não soltou a mão de Choi-won. Escolheu ficar e esperar. Assim, Choi-won embarcou para Paris. Durante esse tempo, os dois continuaram conectados, fazendo videochamadas diariamente. O amor entre eles se manteve firme, mesmo à distância. Mas, certo dia, o silêncio se estendeu demais. Já era noite e Yeon-su ainda não havia recebido nenhuma mensagem de Choi-won. Preocupada, começou a imaginar mil coisas. No meio da angústia, finalmente o telefone tocou. Era ele. E assim que Yeon-su atendeu, Choi-won confessou: "Eu te amo." Aquela era a frase que Yeon-su esperou por 10 anos. Seu coração se encheu de alegria, mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma pontinha de tristeza. Porque, no fundo, Yeon-su sonhava em ouvir essa frase pessoalmente. Foi nesse momento que ele pediu para ela olhar para trás. E como quando um desejo é realizado, Yeon-su viu Choi-won ali. Nesse momento seu coração se aqueceu como uma fogueira. E ela correu para finalmente abraçar o seu grande e eterno amor.